Boa noite. Vamos começar a nossa aula de hoje. Nós estamos no nosso módulo, na página 115. Está espelhado aí para vocês. Na última aula a gente conversou um pouco sobre repertório sociocultural. Hoje vamos para linguagens mais uma vez. E hoje a gente vai conversar um pouco a respeito de níveis de linguagem, que é um assunto que é muito remoído no ensino médio, mas que vai acontecer no Enem, como acontece todo ano, questões que envolvem essa coisa dos níveis de linguagem. Então, como a gente está falando de linguagem, está falando de funções da linguagem, está falando dos elementos da comunicação, e hoje a gente vai falar sobre os níveis de linguagem. Então, o nível de linguagem ele é fundamental para que a comunicação se estabeleça de forma plena. Então, vocês observem aí nesse último parágrafo da segunda coluna, diz assim, o que determina o nível de linguagem empregado e o meio social no qual o indivíduo se encontre, é o meio social no qual o indivíduo se encontra. Para cada ambiente sociocultural, haverá uma medida de vocabulário, um modo de falar, uma entonação empregada, uma maneira de se fazer, as combinações das palavras e assim por diante. Ou seja, quando se está com os amigos, a gente usa uma linguagem extremamente informal, utilizamos muitas vezes gíria. Quando a gente está, por exemplo, no ambiente virtual, a gente está ali no WhatsApp, digitando uma mensagem, a gente usa abreviações, e tudo isso é de acordo com a situação. Ou seja, para que uma comunicação ocorra de uma maneira adequada, é preciso que se leve em consideração o contexto, o ambiente, a situação de comunicação, porque caso isso não ocorra, nós teremos o que nós chamamos de ruído comunicativo. O ruído é tudo aquilo que atrapalha a comunicação. E eu não estou falando de barulho externo, mas falta de adequação à situação e ao contexto em que se está. Entre estas situações, eu vou mostrar aqui a vocês, algumas se destacam, né? Nós temos as variações extralinguísticas que influenciam o nosso modo de falar, de comunicar. Estão associadas principalmente a esses três fatores. Fatores geográficos, né? O lugar de onde você é, de sua origem, nós temos um sotaque diferente, nós temos palavras que são diferentes para denominar a mesma coisa. Então, por exemplo, aqui no Nordeste é muito comum a gente dizer jerimum, mas você chega ali no Sul-Sudeste é abóbora. Isso não quer dizer que a comunicação não possa ocorrer. Ela ocorre. Mas se você tiver com um falante, um diálogo entre emissor e receptor, onde não haja esse reconhecimento das diferenças geográficas, espaciais, vai acontecer um ruído comunicativo, né? Então, por exemplo, aqui a gente diz macaxeira, lá eles dizem aipim, né? Se a gente for mudar de país, né? Um país de língua portuguesa, o próprio Portugal, a gente vai encontrar palavras que, apesar de ser o mesmo idioma, mas se referem a coisas diferentes. Por exemplo, o que nós chamamos aqui de fila, lá é bicha. Então, entrar numa bicha é entrar numa fila. Então, isso a gente chama de uma variação no nível de comunicação geográfica, né? Então, dependendo da região, não só o sotaque, mas até mesmo as palavras e o sentido de algumas palavras se estabelecem. Isso vai causar ruído comunicativo, mais ou menos dependendo da habilidade das pessoas que estão conversando. O ideal é que você saiba, conheça essas variações, para que, de acordo com a situação, o local que você está, esses ruídos possam ser atenuados, possam ser reduzidos. E a comunicação
possa se estabelecer de forma mais plena possível. Outro exemplo de uma variação extralinguística é a variação sociológica. O que seria isso? Observem aí, caracterizam-se pelas variações de idade, sexo, profissão, nível de estudo. Ou seja, por exemplo, isso é um exemplo de variação sociológica. Quando os médicos estão conversando a respeito de aspectos da área médica, há determinadas falas, palavras, expressões usadas que nós simplesmente não absorvemos. Nós compreendemos o que eles estão dizendo, mas com ruídos, enquanto que para eles flui de uma maneira plena aquela comunicação. Isso é ruído comunicativo, e isso é ocasionado por uma variação sociológica, né? Veja que fala ali também a questão da idade. Então, se você pega uma pessoa mais velha, ele ainda usa palavras que o jovem de hoje não usa mais. Isso quer dizer que eles não vão se compreender? Não, eles vão se compreender, mas ocorrerão ruídos maiores ou menores, por causa dessa variação sociológica centrada na questão da idade. Sexo, por incrível que pareça, o vocabulário do homem ele tem determinados aspectos que, em alguns momentos, se diferencia do vocabulário feminino. Então, isso, quando os homens estão conversando entre si, e eles são de uma mesma. Tem isso também, né? De um mesmo nível escolar, um contexto todo, essa conversa flui muito mais fácil do que quando homens e mulheres com as mesmas condições conversam. Porque aí também há variação sociológica, né? Profissão, sexo, nível de estudo, né? Então, você vai conversar com uma pessoa que nunca foi à escola, então, determinadas falas, palavras que você utiliza são estranhas. E isso causa ruído na comunicação, nessas variações. A classe social, o rico, o pobre, né? A raça. Então, há uma série de variações que a gente chama de sociológicas. E também nós vamos notar aqui as contextuais, né? Consistem em tudo que pode determinar influências na linguagem do locutor, aquele que fala, né? Por influências alheias a ele, como, por exemplo, o assunto, o tipo de ouvinte, o lugar em que o diálogo ocorre e até as relações que unem os interlocutores. Ou seja, se eu tenho que dar uma aula de nível de linguagem para crianças do fundamental, quinto ano, por exemplo, eu vou ter que fazer uma adequação, isso é contextual, né, uma variação contextual, para que eles possam compreender melhor aquele assunto. Quando eu tenho que tratar deste assunto com vocês, eu já posso usar, o contexto é diferente, eu já posso usar outro nível de linguagem. Então, quando o nível de linguagem ele muda de acordo com a situação, de acordo com o contexto. E isso pode mudar de acordo com idade, sexo, espaço geográfico, né, idade, um monte de coisas que fazem com que você tenha que adequar o nível de linguagem. Se você não tem essa habilidade, você logicamente vai ter uma comunicação reduzida. Ou seja, você se comunica bem com determinados grupos de pessoas, porém, quando você encontra grupos de pessoas diferentes, você não consegue. Eu vou dar um exemplo a vocês disso aqui na área da educação. Diego sabe disso. Ele também conviveu com isso muito. Há professores na universidade que têm um conteúdo simplesmente extraordinário. Os caras são profundos naquele conhecimento. Porém, se você coloca esse mesmo professor que está dando aula na universidade, de uma competência altíssima, para dar aula no ensino médio, muitas vezes ele não consegue se fazer entender, não consegue agradar a turma e é rejeitado pela turma. Ele não consegue adaptar o conhecimento que ele tem àquele determinado contexto. Então, vejam como as coisas são complicadas. Eu vou dar outro exemplo a vocês comigo mesmo. Eu tenho uma dificuldade tremenda de trabalhar com crianças. Então, sempre nas escolas, eu evito trabalhar com crianças de até 14 anos. Tenho uma dificuldade tremenda de
adaptar a minha linguagem, o nível de linguagem, a este público. Então, o que, que acontece? A minha comunicação com eles acaba sendo uma comunicação capenga, prejudicada. Já há pessoas que têm facilidade, que transitam bem nestes contextos, seja dando aula na universidade, seja dando aula no ensino médio, seja dando aula no ensino fundamental. Então, há pessoas que têm essa habilidade, têm essa facilidade. Então, quanto mais você tem essa habilidade, melhor a sua comunicação flui em ambientes distintos, em contextos distintos. Quanto menos você tem essa habilidade, mais a sua comunicação vai ficando restrita a determinados grupos. Percebem? Dentro dessa reflexão dos níveis de linguagem, tem aqueles que a gente escuta falar o tempo todo, o nível formal, né, culto, que é aquele que a redação do Enem exige de você, quer que você escreva um texto na norma culta. E se você não souber, não compreender a norma culta, não entender aquele nível de linguagem chamado culto, você vai acabar levando para a sua redação um nível de linguagem que não é adequado para aquele contexto. E vai acontecer o quê? Isso vai causar um ruído comunicativo dentro daquele contexto e você vai ser penalizado por isso. Você vai perder pontos, né? A linguagem formal é aquela linguagem que a gente utiliza em determinadas situações especiais, que a gente precisa utilizar a norma culta. O coloquial é o mais fácil, né? O português mais tranquilo, é aquele que a gente utiliza no dia a dia, no cotidiano, né? Na conversa com os amigos, na conversa com a família, em casa, né? Então você utiliza marcadores orais que a norma culta não aceita, né? Por exemplo, agora eu acabei de usar um, né? Marcadores orais que a norma culta não aceita. Né? Ó, né? Né é um marcador oral do nível coloquial. Se você ficar colocando lá na sua redação, né? A marca de oralidade, isso não é aceito lá, é penalizado, você vai perder pontos. Agora, o coloquial, ele permite essa liberdade, né, esse relaxamento em relação às normas gramaticais que regem a norma culta, e acaba fazendo com que você tenha que se especializar, você tenha que estudar, para evitar esse ruído nesse aspecto culto. Então, se você vai apresentar um seminário na universidade, vai apresentar um seminário na escola, evidentemente que você tem que se preparar para neste contexto de apresentação de seminário, evitar os ruídos comunicativos, evitar as gírias, evitar as marcas de oralidade, e por aí vai. Ok? Outro nível de linguagem que eu coloquei aqui para vocês é o literário artístico. Né? Então, é uma linguagem artística, logicamente, é uma linguagem que utiliza muitos recursos expressivos, estilísticos, como, por exemplo, as figuras de linguagem, que é preciso você ter um domínio dessa linguagem artística para poder usar. Então, por exemplo, às vezes o aluno pergunta assim, professor, eu posso usar uma figura de linguagem numa redação do Enem? Poder, pode. Não tem nenhum problema, não. Agora, você tem que saber usar. Porque se você não souber usar, vai ficar uma coisa muito estranha e acaba enfeiando seu texto ao invés de belezá-lo. Então, as figuras de linguagem, né, metáforas, metalinguística, metalinguagem, anáforas, todos esses recursos, comparações, catacreses e etc., podem ser usados na redação, desde que você tenha um domínio pleno disso e saiba como utilizar aquilo dentro daquele contexto argumentativo. Senão, não funciona. Então, o que, a gente diz para a maioria dos alunos? De forma geral, nós dizemos evite. Não porque não pode, é porque você precisa ter uma habilidade de escrita que te permita transitar dentro de um texto dissertativo, argumentativo,
com a utilização de figuras de linguagem. Se souber usar, fica ótimo, fica excelente. Se não souber, fica complicado. Ok? Feita essa pequena reflexão, nós chegamos àquela parte das questões que eu espero que vocês estejam treinando, e hoje é um dia que eu vou realizar, conversar um pouco com vocês sobre algumas questões, não sobre todas, sobre algumas. Eu resolvo 5, 6, 7 questões com vocês. É uma forma de estimular vocês a encararem as outras questões. Há muitas questões no módulo, né? Em todo o percurso do módulo, sem contar lá no final do módulo, que nós temos praticando Enem 1, praticando Enem 2, praticando Enem 3, mais de 150 questões gabaritadas e comentadas. Essas questões aqui também estão gabaritadas no módulo e comentadas. Portanto, é fundamental que vocês treinem. Sem treinar, você não se habitua a lidar com esse jogo da elaboração de questões, ok? Então, agora eu vou resolver algumas questões com vocês. Da última vez que eu fiz isso, eu resolvi umas 5, 6 questões e deixei o restante para vocês resolverem. Espero que vocês tenham resolvido, tenham olhado o gabarito. Nós precisamos muito que vocês façam isso, porque na nossa visão, eu estou aqui na questão 17. Então, na nossa visão, minha e de Diego, vocês realizaram as questões de 1 a 16, viram o gabarito, compreenderam se acertaram ou se erraram. Então, a gente pensa isso. Se vocês não fizeram isso, vocês deixaram de olhar lá, isso está causando um ruído comunicativo. Nós estamos lendo uma coisa, nós estamos entendendo uma coisa e está ocorrendo outra. Percebe? Esse feedback é fundamental. É como eu sempre digo a vocês, as questões têm que ser todas resolvidas por vocês, exercitadas, e vai lá, olha o gabarito, olha a explicação do gabarito. Se a dúvida persistir, entre em contato comigo, entre em contato com o Diego. Isso é fundamental para nós, para que o nosso plano, o nosso projeto funcione. O módulo foi feito com muito cuidado, com muito carinho, com muita atenção, com um objetivo muito claro, mas que depende muito dessa parceria, dessa ação de vocês. Portanto, eu espero que vocês tenham realizado estas questões anteriores a esta que eu vou começar agora, certo? Observem que logo aí acima tem assim, modos de organização da composição textual. Ou seja, quando eu leio um texto, como é que esse texto foi organizado? Como é que ele foi composto? Como é que ele foi montado? Para que ele foi montado? Para quem ele foi montado? Com que objetivo? Com que intenção esse texto foi escrito? É esse tipo de pergunta, de questionamento que o Enem vai fazer a vocês. Ele coloca o texto lá e elabora uma questão para que vocês mostrem que percebem o objetivo daquele texto, para quem ele está sendo escrito, se foi para um público muito grande, para um público específico, em que objetivo ele foi escrito, né? Então, a primeira questão nós temos aí, a questão 17, né? Você tem uma propaganda do CONAR. O CONAR é um órgão que fiscaliza o sistema publicitário do país, né? Os exageros, propagandas enganosas, e o CONAR existe exatamente para isso, para fiscalizar e punir as propagandas enganosas, propagandas inadequadas, e esse é um órgão que existe para isso. Então, ele começa, é uma propaganda do CONAR, do próprio CONAR, que fiscaliza a propaganda, e ele começa com esse título aí grande, né? Assim, o CONAR existe para coibir os exageros na propaganda. E ele é 100% eficiente nesta missão. Aí eles mesmos riscaram, e ele é 100% eficiente nesta missão. E deixaram somente o CONAR existe para coibir os exageros na propaganda. E agora, no texto que nós vamos ler, nós vamos notar por que eles riscaram essa parte final, né? Claro, a gente sabe, porque nada é 100%.
É uma autocrítica do próprio CONAR. E é isso que o texto vai dizer. Ó. Nós adoraríamos dizer que somos perfeitos, né? Que somos 100%, que somos infalíveis, que não cometemos nem mesmo o menor deslize. E só não falamos isso por um pequeno detalhe. Seria uma mentira. Ou seja, ninguém é perfeito. Perfeito só Deus. Ninguém é infalível. E o CONAR está fazendo uma autocrítica aí, né? Nós existimos, nós somos um órgão que existe para fiscalizar, para coibir os abusos no campo propagandístico da publicidade, mas a gente falha. A gente não consegue fazer isso 100%. Né? Então ele continua. Aliás, em vez de usar a palavra mentira, como acabamos de fazer, poderíamos optar por um eufemismo. Eufemismo, vocês lembram? Que é uma figura de linguagem. Ó, o cara que escreveu esse texto presume que você sabe o que é. Se você não souber, vai ocorrer um ruído comunicativo. E esse ruído comunicativo pode fazer com que você não entenda a questão e erre. Certo? Eufemismo é uma figura de linguagem que significa uma suavização. Ele quer dizer, por exemplo, ao invés de dizer mentira, dizer um equívoco, eufemismo, suavizar, né? Uma meia-verdade. Em vez de dizer mentira, dizer meia-verdade, olha. A gente pode optar por um eufemismo, meia-verdade, né? Aí continua. Por exemplo, seria um termo muito menos agressivo, né? Meia-verdade, do que mentira. E aí ele continua. Mas nós não usamos esta palavra simplesmente porque não acreditamos que exista uma meia-verdade. Olha o que ele está dizendo. A gente botou mentira porque a gente não acredita que exista meia-verdade. Ou é verdade, ou é mentira. Não existe meia-verdade. Meia-verdade é o quê? Metade verdade, metade mentira? Ele quer dizer que não, né? Que não vai compreender dessa maneira, certo? E continua, né? Para o CONAR, Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, existem a verdade e a mentira. Existe a honestidade e a desonestidade. Absolutamente nada no meio. Ou seja, para o CONAR, ou é ou não é. O CONAR nasceu há 20 anos, viu só? Não arredondamos para 30. Com missão de zelar pela ética na publicidade. Não fazemos isso porque somos bonzinhos. Gostaríamos de dizer isso, mas, mais uma vez, seria mentira. Fazemos isso porque é a única forma da propaganda ter o máximo de credibilidade. E cá entre nós, para que serviria a propaganda se o consumidor não acreditasse nela? Qualquer pessoa que se sinta enganada por uma peça publicitária pode fazer uma reclamação ao CONAR. Ele analisa cuidadosamente todas as denúncias e, quando é o caso, aplica a punição. Então, isso é o CONAR fazendo um anúncio e ele mesmo fazendo uma autocrítica, certo? O Enem colocou lá esse texto e colocou o enunciado para botar vocês para pensar. E disse o seguinte, né? Ele disse no enunciado: o recurso gráfico utilizado no anúncio publicitário de destacar a potencial supressão de trecho do texto, entendam o que é que ele está dizendo. O recurso gráfico de riscar lá uma parte do texto, não está lá riscando uma parte? Esse recurso de riscar uma parte do texto, que faz supressão de trecho do texto, reforça a eficácia pretendida, revelada na estratégia de fazer o quê? Aí você tem as opções, né? Letra A, ressaltar a informação no título em detrimento do restante do conteúdo associado. Ou seja, ele está querendo somente destacar essa parte de cima, gente. Ó, o CONAR existe para coibir os exageros na propaganda. E não quer falar do restante que ele riscou.
Ele riscou para vocês esquecerem? Não. Ele riscou exatamente para chamar a atenção, porque ele riscou. Então não vai ser a letra A. A letra A está dizendo exatamente isso, né? A letra B, ele está riscando aquela partezinha lá, suprimindo um pedaço, para incluir o leitor por meio do uso da primeira pessoa do plural no discurso. Onde é que tem aí primeira pessoa do plural nessa parte que foi riscada? Onde é que tem primeira pessoa? Isso aí é uma loucura. Isso aí é o Enem dizer assim, olha, tem aluno que não sabe nem o que é a primeira pessoa. Vou botar aqui só para ele ficar doido. Não tem nada a ver. A letra C. Ele fez isso, né, porque a gente tem que estar preso no que está no enunciado. O recurso gráfico utilizado no anúncio de destacar a potencial supressão do trecho do texto, né? Destacar, riscadinho. A gente tem que sempre estar voltando para isso. Aí a gente lê a letra C. Ele fez isso para contar a história da criação do órgão, né, do CONAR, como um argumento de autoridade. Ele riscou aquilo ali para explicar, para contar a história de como o CONAR foi criado? Absolutamente nada a ver. Letra D. Ele fez isso para subverter o fazer publicitário pelo uso de sua metalinguagem. Ou seja, ele fez isso para usar a propaganda. Olha a metalinguagem aí. O que é metalinguagem? É você usar uma propaganda para falar de propaganda. O CONAR fez uma propaganda para falar da própria propaganda dele. Ele riscou aquilo ali para chamar a atenção. Ó, isso é uma propaganda chamando a atenção para a possibilidade de mentira na propaganda. Então é metalinguagem. Letra D é o gabarito correto. E a letra E não tem nada a ver, né? A letra E está dizendo que ele fez isso para impressionar o leitor pelo jogo de palavras no texto. Absolutamente sem lógica, né? Então vamos percebendo. São questões que eu estou resolvendo, conversando com vocês. Mas ficarão muitas questões para vocês resolverem, certo? Questão 18. Vamos para a questão 18, né? Ainda ligada a esse texto do CONAR, viu? Esse texto do CONAR, ele é para a questão 17 e para a questão 18. Então, pensando ainda no texto do CONAR, a questão 18 diz assim: considerando a autoria e a seleção lexical desse texto, bem como os argumentos nele mobilizados, constatamos que o objetivo do autor do texto, o texto do CONAR, né, o objetivo dele. Letra A, informar os consumidores em geral sobre a atuação do CONAR. Tem lógica, não tem lógica? Mas vamos olhar as outras. É isso que você tem que fazer lá no Enem. Está parecendo que é essa daqui, mas eu não vou marcar sem olhar as outras. A letra B diz assim: conscientizar publicitários do compromisso ético ao elaborar suas peças publicitárias. Olha, gente, isso aí só seria verdade se esse texto aí tivesse sido escrito somente para publicitários. Lembra que eu disse a vocês que eu tenho que saber, ó, o texto foi escrito por quem e para quê? Com que objetivo? Esse texto do CONAR foi escrito para qualquer leitor, dizendo o que é o CONAR, se você se sentir ludibriado, entre em contato. Ele não foi escrito para publicitários. Então, a letra B está agindo como se esse texto tivesse sido escrito apenas para publicitários. É isso que faz a letra B estar errada, né? A letra C. Ele foi escrito para alertar chefes de família, para que eles fiscalizem. Opa, esse texto foi escrito somente para os chefes de família? Não. Ele foi escrito para o público amplo, para qualquer pessoa conhecer o que é o CONAR e utilizar o serviço do CONAR se sentir enganado por uma propaganda. Por exemplo, você compra um eletrodoméstico, uma propaganda linda, maravilhosa, e quando recebe pelo correio é totalmente diferente. Então, ele não escreveu isso aí para o chefe de família, está errado.
Está vendo como é importante saber para quem foi escrito aquilo? É... E, professor, como é que eu. Dá para a gente perceber que não é só para chefe de família e tudo, mas, professor, e para eu ter certeza? Olha onde é que foi publicado isso. Está lá embaixo. Ó. Foi um anúncio veiculado na revista Veja. Gente, a revista Veja é uma revista de circulação nacional para o Brasil todo, para qualquer pessoa comprar a revista. A revista Veja não é uma revista dedicada, direcionada ao chefe de família. Não é uma revista direcionada aos publicitários. Então, você vai percebendo que não tem lógica o que eles estão colocando, né? A letra D diz chamar a atenção de empresários. Ó, também ela não foi escrita para empresários. Os empresários até podem, mas não foi escrita só para eles. Ah, não, letra E, foi escrita para chamar a atenção de empresas. Também não foi escrita para empresas. Foi para todos. Se o dono de uma empresa se sente enganado por alguma propaganda, alguma publicidade e quer usar o CONAR, ele pode. Mas que o texto não foi escrito para os donos de empresa, foi para um público mais amplo. Por isso que é a letra A. Informar os consumidores, ó, esse é o alvo principal, o público em geral, sobre a atuação do CONAR, sobre o que é o CONAR, o que é que o CONAR faz. Ele não é perfeito, mas ele trabalha para tentar diminuir os problemas nas propagandas enganosas. Portanto, segundo a questão 18, letra A, ok? Questão 19. Vamos ver aqui. Eu vou resolver algumas com vocês e vocês resolverão o restante. Não deixem de trabalhar, de exercitar, né? Então, questão 19. Você tem aí currículo, né? Um gênero textual, currículo. Identificação pessoal, nome completo, brasileiro, estado civil, idade, endereço, número, telefone, e-mail, colocar o objetivo, cargo pretendido, sua formação, sua experiência profissional. Bom, está colocando aí o que é que um currículo deve ter, certo? As principais atividades que você exerceu, a sua qualidade profissional, o local onde você concluiu um curso técnico ou superior, né? Depende. Essas coisas são importantes de aparecerem no currículo. Aí ele diz assim, aí vem o comando da questão, né? A busca por emprego faz parte da vida de jovens e adultos. Para tanto, é necessário estruturar o currículo adequadamente, né? Saber o que vai colocar. Certo? Vou subir aqui. Em que parte da estrutura do currículo, deve ser inserido o fato de você ter sido premiado com o título de aluno destaque do ensino médio, que é a questão da menção honrosa, né? Em que parte, então, do currículo isso deve ser colocado? Você está colocando lá a sua qualificação profissional e tudo mais, e houve um momento lá no ensino médio que você foi um destaque, foi um aluno de destaque, certo? Recebeu uma placa, uma medalhinha, uma coisa, né? Onde é que você coloca isso num currículo? Ele está esperando que você conheça esse gênero textual e que você saiba o que deve colocar em cada lugar desse tipo de gênero textual. Você vai colocar isso na sua identificação pessoal? Evidentemente que não. A menção honrosa não tem a ver com sua identificação pessoal. Né? Identificação pessoal é seu nome, é seu CPF, né? São coisas pessoais ligadas a você, a sua nacionalidade, sua naturalidade, onde você nasceu. Você vai colocar isso na sua formação? Não, isso foi só uma menção honrosa ali. A formação são os diplomas, certificados, né? Você vai colocar isso na sua experiência profissional? Como assim? Uma menção rosa lá no ensino médio faz parte da minha experiência na minha profissão? De jeito nenhum. Você coloca isso nas informações adicionais, aí sim, aí cabe. É só uma adição. Informações adicionais. Durante o terceiro ano do ensino médio, recebeu menção honrosa por parte dos professores da escola tal, tal, tal. É informação adicional. E também, lógico, que não vai ser a qualificação profissional. Né? Então, essa questão
ela espera que você tenha algum conhecimento de gêneros textuais. Esse é um probleminha aqui que a gente precisa ter cuidado, porque como a redação do Enem é só um texto dissertativo argumentativo, geralmente a gente esquece de revisar os demais gêneros textuais, né? Currículo, entrevista, texto publicitário, crônica, conto, carta argumentativa. Só que o Enem é assim, ó, na redação ele só pede o texto dissertativo argumentativo. Porém, na prova, eles botam questões que têm a ver com gênero textuais. Então, você vai encontrar questões sobre carta, sobre entrevista, sobre reportagem, sobre notícia, sobre currículo, começa daí, ó. Então, o aluno tem que ter uma certa habilidade, uma certa competência, né? Em relação ao reconhecimento dos aspectos principais dos gêneros textuais. Porque senão ele vai ter problema em algumas questões, como no caso dessa daí. Ok? Vamos para a questão 20. Então, gabarito na questão 19, letra D, eu colocaria isso em informações adicionais. Vamos para a questão 20. Questão 20. Temos dois textos aí, então, né? Texto 1 é uma letra de música do Chico de Buarque, de Holanda. Ele diz: chão de esmeralda, me sinto pisando, um chão de esmeraldas, quando levo meu coração à mangueira, sob uma chuva de rosas, meu sangue jorra das veias e tinge um tapete para ela sambar. É a realeza dos bambas que quer se mostrar soberba, garbosa. Minha escola é um catavento a girar. É verde, é rosa. Ó, abre alas para a mangueira passar. Então, Chico Buarque, como um torcedor, como um cara que gosta, é a escola de samba de sua preferência, ele fez esta música exatamente para enaltecer a Mangueira, a escola de samba Mangueira. Né? O texto 2 também fala de escola de samba, mas só não é uma música. Né? O texto 2 diz assim: quando a escola de samba entra na Marquês de Sapucaí, a plateia delira, o coração dos componentes bate mais forte e o que vale é a emoção. Mas, para que esse verdadeiro espetáculo entre em cena, por trás da cortina de fumaça, dos fogos de artifício, existe um verdadeiro batalhão de alegria. São costureiras, aderecistas, diretores de ala e de harmonia, pesquisador de enredo e uma infinidade de profissionais que garantem que tudo esteja perfeito na hora do desfile. Então, você tem uma música do Chico Buarque falando de uma escola específica, a Mangueira, e você tem um texto da revista Carnaval de 2010 falando da escola de samba, de uma escola de samba. Não está explícito aí se é Mangueira, pelo menos no texto principal, lá na descrição de quem escreveu, o M. Amorim Macedo, né? Espetáculo dos Bastidores, revista Carnaval 2010, Mangueira. Estação Primeira da Mangueira. Lá na descrição tá, mas no texto não tá. Bom, tá falando escola de samba, pode ser que seja, no geral, Mangueira. Lá no primeiro, não, o primeiro é explícito, né? E aí nós temos, gente, nós temos aí o enunciado, o comando da questão, que é aquele textinho que a gente tem que prestar muita atenção, né? Ambos os textos exaltam o brilho, a beleza, a tradição e o compromisso dos dirigentes e de todos os componentes com a Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira. Uma das diferenças que se estabelece entre os textos é que, ou seja, ele vai dizer, ó, de alguma maneira esses dois textos estão falando da escola de samba e a escola de samba é a Mangueira. Né? No segundo, no texto não está dizendo que é a Mangueira, mas embaixo vocês estão vendo claramente que ele diz Mangueira, Estação Primeira da Mangueira. Então, os dois textos estão falando da Estação Primeira de Mangueira, Escola de Samba do Rio de Janeiro. Porém, o que ele está querendo no enunciado, no comando da questão, é
Há uma diferença entre os dois textos. E que diferença é esta? Vamos lá. Letra A. O artigo jornalístico, o de baixo, texto 2, né? Cima é a música. O artigo jornalístico cumpre a função de transmitir emoções e sensações mais do que a letra de música. Completamente doida. A música está cheia de, de metáforas, figuras de linguagem. Quando ele diz, por exemplo, gente, aqui, ó, se eu baixar um pouquinho, sob uma chuva de rosas, meu sangue jorra das veias e tinge um tapete para ela sambar. Ó, isso mexe muito mais com as emoções do que o texto jornalístico. A letra A está dizendo que o texto jornalístico cumpre a função de transmitir emoções e sensações mais do que a letra de música, jamais. A música sempre trabalhará mais a emoção, sempre trabalhará mais as sensações do que um texto jornalístico. O texto jornalístico ele busca mais ser objetivo. Não está errado. A letra B. A letra de música privilegia a função social de comunicar a seu público a crítica em relação ao samba e aos sambistas. Olha, ele tá fazendo uma declaração de amor à Mangueira, a estação primeira de Mangueira. Ele não está fazendo na música uma crítica do samba da Mangueira, nem dos sambistas da Mangueira. Pelo contrário, ele está fazendo uma declaração de amor à Mangueira. Então está errado. A letra C. A linguagem poética do texto 1, da música, né? Valoriza imagens. Aí está assim, gente, metafóricas. Imagens metafóricas. Aí vocês vão lembrar de figuras de linguagem. Vai chegar um momento que eu vou relembrar a vocês, inclusive, as principais. O que é uma metáfora? É uma comparação. Então, ele usa linguagem, imagens metafóricas. Comparações, né? Por exemplo, ó, quando ele diz aqui, ó, eu me sinto pisando no chão de esmeralda. É claro que isso é uma comparação, isso é uma metáfora. Ele está comparando, porque como a mangueira verde é uma das cores da mangueira, e esmeralda também é verde, aí ele está fazendo uma metáfora, uma comparação da cor da escola, de uma das cores da escola, ela é verde e rosa, né? De uma das cores da escola com esmeralda. Mas é claro que ele literalmente não está pisando em esmeralda, isso é uma metáfora, linguagem metafórica, né? A mangueira sob uma chuva de rosas. Ó, é que a rosa é uma das cores da mangueira. A mangueira é verde e rosa. Mas não tá ocorrendo literalmente uma chuva de rosa caindo ali em cima, não. É uma metáfora, uma forma de dizer. Por isso que lá na letra C está dizendo a linguagem poética no texto 1 valoriza imagens metafóricas, né, que está aqui metatônicas, não. Metafóricas, corrijam no modo de vocês. Valoriza imagens metafóricas que é a própria escola, enquanto a linguagem do texto 2, que é a do jornalista, cumpre a função de informar e envolver o leitor. Esse é o correto. O texto jornalístico é mais objetivo, mais informativo, e o primeiro é mais artístico, né? Metafórico, usa figuras de linguagem e tudo mais. Gabarito correto, letra C. Vamos olhar as outras duas só para desencargo de consciência. Né? Nós achamos a correta, gabarito, letra C. Letra D. Ao associar esmeraldas e rosas às cores da escola, o texto 1 acende a rivalidade entre escolas de samba. Já está errado. Ele lá só está dizendo que a Mangueira é linda, maravilhosa, que o coração dele pulsa, mas ele não está falando das outras escolas, não. Ele está elogiando a dele, mas ele não está criticando nenhuma outra escola. Então, que esse negócio aí que está dizendo que o texto 1 acende a rivalidade, já está errado. E a letra E, o texto 1 sugere a riqueza material da Mangueira. Primeiro que não é riqueza material, é beleza. Não é que a Mangueira tem esmeraldas que são caras, não, é beleza, as cores, a paixão. Então não é a riqueza material, dinheiro, poder, não, poder econômico, né? Não, não, está errado. Então o texto 2 destaca o trabalho na escola de samba, destaca, mas está errado porque o começo está dizendo que o texto 1, a música está dizendo que a Mangueira é rica materialmente. Não, ela é rica em termos de beleza, de encantamento com seus adeptos, com seus sambistas, né? E tudo mais. Ok? Vamos fazer mais uma para que eu possa deixar o restante para vocês treinarem. Vamos olhar essa questão 21. O título da questão é Tampe a Panela, né?
E aí você tem um texto da Super Interessante que diz assim: parece conselho de mãe para a comida não esfriar, mas a ciência explica como é possível ser um cidadão ecossustentável, adotando o simples ato de tampar a panela enquanto esquenta a água para o macarrão ou para o cafezinho. Segundo o físico Cláudio Furukawa, da USP, a cada minuto que a água ferve em uma panela sem tampa, cerca de 20 gramas do líquido evaporam. Vai embora, né? Deixa eu ver aqui onde estava. Com o vapor vão embora 11 mil calorias. Como o poder de conferir calor do GLP, né, do gás de cozinha, aquele gás utilizado no bujão de cozinha, é de 11 mil calorias por grama, será preciso 1 grama a mais de gás por minuto para aquecer a mesma quantidade de água. Ou seja, você ferve água com a panela aberta, você está gastando mais gás do que se você ferver com a panela fechada, né? É um texto informativo, a função referencial presente aqui, né, de maneira bem destacada, a função referencial da linguagem. Isso pode não parecer nada, né, deixa eu ver aqui, pode não parecer nada para você ou para um botijão de 13 quilos, mas imagine o potencial de devastação que um cafezinho despretensioso e sem os devidos cuidados pode provocar em uma população como a do Brasil. 54,6 toneladas de gás desperdiçado por minuto de aquecimento de água. Quer dizer, gente, olha que coisa legal nesse texto informativo, né? O gás que você gasta mais por ter esquentado água para seu cafezinho com a panela aberta é ínfimo, é praticamente nada. Mas na população do tamanho do Brasil, se todos os brasileiros esquentarem água com as panelas abertas, olha a quantidade de gás desperdiçada só porque não tamparam as panelas. 54,6 toneladas de gás por minuto. Questão da quantidade, né? De aquecimento da água, considerando que cada família brasileira faça um cafezinho por dia. Ou 4.200 botijões desperdiçados. Pelo simples ato de você não tampar a panela na hora que está aquecendo a água, né, o vasilhame. Aí vem a questão para vocês. O comando da questão. Segundo o físico da USP, o Cláudio Furukawa, é possível ser um cidadão ecossustentável adotando atos simples. É um argumento utilizado pelo físico para sustentar a ideia de que podemos contribuir para melhorar a qualidade de vida do planeta. Ele começa dizendo, se você fizer um pouquinho, vai ajudar o planeta. Cada um faça o seu pouquinho. É isso que o físico está querendo dizer, né, com essa informação. Aí o comando da questão diz assim: é um argumento utilizado pelo físico para sustentar a ideia de que podemos contribuir para melhorar a qualidade de vida no planeta. O que seria isso, né? Um argumento dele. Letra A. Tampar a panela para a comida não esfriar, seguindo os conselhos da mãe. A questão é a comida não esfriar, gente? Não, é desperdício de gás. Então tá errado. Letra B. Reduzir a quantidade de calorias fervendo a água em recipientes tampados. Essa é a parada, né? Você reduz a quantidade e economiza gás. Letra B, ó. Vamos olhar as outras? Letra C. Analisar o calor do GLP, que é o gás de cozinha, né? Enquanto a água estiver em processo de ebulição. Quer dizer, ele está dizendo que eu tenho que analisar o calor quando a água estiver fervendo. É isso que ele está querendo. Presta atenção quando a água está fervendo. Analisa ali. Não é isso que ele quer falar para a gente. Ele quer dizer que a água fervendo, com a tampa não estando no lugar, você está gastando mais gás. Está errado. E a letra E. Diminuir a chama do fogão para aquecer quantidades maiores de líquido. Você vai diminuir a chama para aquecer mais líquido. Vê se tem lógica. Primeiro que ele não está dizendo isso. E segundo que olha que coisa doida. Eu tenho mais água, eu vou diminuir a chama. É doido na lógica e é doido porque o texto não está tratando disso. Portanto, gabarito, letra B de bola. Ok? Bom, era isso que a gente tinha para conversar hoje. Não deixem de fazer as outras questões. Olha lá, o gabarito, treinar é fundamental. E uma boa noite para todos vocês. Até a próxima. Diego continua com vocês. Até a próxima.